trocar completamente de assunto, o biólogo Tomás Giroto esteve na sede da ONG Walking Ecoterapia para mostrar o tratamento que se utiliza répteis para reabilitação de crianças. Olha que lindo! Hoje nós viemos visitar o Instituto Walking de Ecoterapia, que desenvolve um trabalho muito bacana com crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais. Só que aqui, os terapeutas são eles. Andréia, qual que é o trabalho agora que vai ser feito aqui com o Paulo? Então, o Paulo, ele tem um quadro de paralisia cerebral. Então, no caso, a gente vai estar usando a serpente para estimular o corpo dele como um todo. Eu peço pro Diego passar nesse sentido, que é o sentido onde eu faço o estímulo de deglutição. Então, só que ele vai fazer com a serpente. Então a cobra aí vai ajudar ele a comer. Vai ajudar ele, exatamente, em todas as funções. Na função de mastigar, na função de sugar, na função de deglutir. Então ela consegue ajudar ele consegue ter essa percepção melhor, porque por causa dessa contração muscular que ela tem uma força muito grande, ela mata por constrição, então a hora que ela anda, ela provoca um estímulo forte no músculo. O que é importante é a gente, cada profissional, saber exatamente a noção extremamente importante de anatomia e fisiologia, porque se eu fizer o inverso, se eu fizer a cobra de cima para baixo, eu não vou fortalecer a musculatura, eu vou relaxar. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa, cara. A boquinha dele não tem todos os dentes aqui, como podemos ver, e nunca deu nenhum tipo de problema, gente. Nunca. É o que os pais devem mais perguntar, né? Nunca nenhum tipo de problema. Na realidade, o que eles deram pra gente até hoje foi só soluções e não problemas. A criança chega aqui, a criança, o adolescente, o adulto, e ele vê essa possibilidade de poder tocar, manusear e cuidar de um réptil, ele tem um aumento da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança, imediatamente. Essa aqui é a Dona Socorro, mãe do Paulo, que a gente viu fazendo a reptilterapia. Conta um pouquinho pra gente, Dona Socorro, qual que é a história do Paulo? Ele sofreu um acidente de moto, ele tinha 17 anos. Hoje ele tem 28 e depois da réptil ele apresentou sorriso. Depois da réptil? Depois da réptil. Ele perdeu... tem um ano, em janeiro completou um ano que ele começou a sorrir. Ele, no dia que ele acorda alegre, um sorriso, ali eu já ganhei o dia. E isso a senhora... Não via. Não via antes da réptil? Não. Ai, que impressionante. Obrigada, Tomás Giroto. Quem quiser conversar com o Tomás é facebook.com/bicho paulistano. Ficou linda a matéria. E nós vamos continuar aqui no estúdio a falar sobre. Estamos recebendo a Andréia Ribeiro, fonoaudióloga, e o Diego Sanches, biólogo. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Você já trouxe um bonequinho aqui, pequenininho. Esse é o jacaré. Esse é o jacaré do Papo Amarelo. Do Papo Amarelo. Ele não cresce muito, né? Ele vai crescer mais um pouco. Na verdade, esse jacaré, você vê como ele é bem mansinho e é de verdade. Ai, não acredito. Ele adora um carinho e é manhoso. Manhoso, ó. Ele tá com a gente desde filhote, né, Marisa? É importante lembrar para todo mundo que tá em casa que esses animais são legalizados pelo IBAMA. Sim. Então eles têm toda a documentação e eles vêm pra gente. Isso. A gente compra ele legalizado pelo IBAMA e a loja tem que ter um registro e autorização do IBAMA. E eles têm marcações ou microchip. E é claro que esses animais a gente adquire eles muito filhote.
Então eles crescem acostumados com o contato. Isso pode provar, ó, que ele é extremamente manso e parece que ele dá até um sorriso, né? Ele gosta parece que ele dá até um sorriso. Andréia, de onde veio essa ideia de criar esse método de tratamento? Então, na realidade, foi um método que me ajudou a complementar outros métodos terapêuticos que a Walking já desenvolve. Então, eu precisava de um método em que a criança, ela melhorasse a atenção, que ela pudesse acalmar mais. E através de estudos eu descobri que na Inglaterra eles usavam répteis. Olha que interessante, já tinha esse tipo de tratamento tinha esse tipo de tratamento. Então eu estudei e trouxe esse método da Inglaterra para o Brasil. E aí quando a gente começou a aplicar na Walking, a gente viu que os resultados eram imediatos. Olha que impressionante. Na primeira sessão que a gente aplicava a técnica, a gente já observava um resultado. Nossa, deve ser emocionante. Não só trabalhar com os bichos, claro, mas ver o resultado no paciente. E como que é para você escolher, né, cada bicho? Isso depende do paciente, do perfil do paciente. Tem um tratamento, quer dizer, na verdade, um treinamento específico em relação ao bicho para chegar a fazer esse tratamento? Na verdade, assim, a SOS Ambiental é uma empresa de educação ambiental. A gente já tem esses bichos há muito tempo. A Reptoterapia a gente está entrando para o 2º ano. Porém, alguns bichos a gente já tem há 10 anos, 12 anos. Então, são animais que a gente conhece o comportamento deles. Eu tenho um time de bichos, né? E a gente escolhe os bichos adequados para a terça-feira, que é a Reptoterapia. Então, a gente tem entre eles cobra, lagarto teiu, lagarto iguano, jacaré, jabuti, cágado. E para cada paciente, a Andréia, junto com os terapeutas dela, né? Ela desenvolve os exercícios. O que é SOS Ambiental e o biólogo desenvolve, na verdade, né? O bicho a gente utiliza para um projeto de educação ambiental. Então a gente consegue, durante o tratamento, falar a importância ecológica desse animal, falar sobre desmatamento, sobre caça, sobre tráfico de animal silvestre. Então a educação ambiental é um ponto de partida, passando uma informação ecológica para que a criança tenha um contato. É um conjunto de E aí a Andréia entra com os exercícios. Você tem o resultado e já educa a criança falando de sustentabilidade. Vendo que não precisa temer, é só conhecer cada espécie. Eu gostaria de fazer um teste aqui, eu vi no vídeo, achei incrível e eu gostaria de ter essa experiência. Cadê o leão? Eu ia chamar o leão também para participar. Não, ele tem medo, tá bom, mas eu não tenho, eu faço por ele, é 2 em 1. Esse é o primeiro teste que a gente pode fazer. Tem muitas crianças que chegam lá com medo. Ficam com receio, claro. Então a gente... porque você não está acostumado a ver esses animais no seu dia a dia. E você cresce falando que eles são perigosos. Exatamente. Né? E quando você vai ver, você tem que ir a um local específico e geralmente você vê através de um recinto. Você não tem esse contato, esse toque. Então a gente desmistificar isso, mostrar que eles também são importantes e que eles também nos fornecem bem-estar, melhora. Troca, né? Exatamente. Eu gostaria de trazer também os outros bichos pra gente mostrar que é um por vez, né? A gente trouxe, ó, uma cobra jiboia, quase do seu tamanho. A gente trouxe um lagarto iguana e um jabuti. Eu vou trazer a jiboia primeiro. Nossa, olha... A Roberta, que trabalha com a gente, bióloga também. É importante lembrar, Marise, que todos esses nossos animais têm acompanhamento veterinário de 3 em 3 meses, que é o Alessandro Bigeni, que é um veterinário excelente aqui de São Paulo, do Exotic Pets. Então todos eles têm muito cuidado. A nossa equipe é composta por biólogos e veterinários. Deixa eu só te agradecer, a Roberta, né, que está dando uma assistência pra gente. Vamos lá. A melhor forma de segurar a nossa jiboia é colocando ela no pescoço. Posso colocar no seu? Pode colocar então, aquelas, né? Pode. Se você falar tira, eu tiro, tá bom? Tá bom. Amor. Mas você falou que ela é desde pequenininha. Super tranquila, tá com a gente desde eu preciso segurar aqui, assim? Isso, só vai apoiar ela. Pode deixar ela bem solta. Nossa, boa, que corajosa. Geladinha que ela é. Os répteis são animais que a gente chama de sangue frio, né? E eles controlam a sua temperatura com o sol. Então hoje ela está com a temperatura média do estúdio. Como tem ar-condicionado, ela está um pouquinho fresca. E vocês colocam nos pacientes assim, aos poucos? Sim. Porque ela promove, você está vendo que ela está andando em você, ela promove uma massagem. Aquelas, né, sem jeito, eu não sei. Ela faz uma massagem. Uma massagem, é uma massagem estimulante, relaxante, calmante. E é mesmo. Ela ajuda a alongar, a fortalecer a musculatura. Então, de acordo com o objetivo terapêutico, a gente vai direcionar a serpente
para o trabalho a ser alcançado. E é legal, Marise, que essa cobra, por exemplo, né, a gente assistiu na matéria, o Paulo, que tem dificuldade para sustentar a cabeça, né, André? Ela com a vai cobra cair. você vê... Pode deixar. Pode? Ela vai andando em você, ela pode. vai? Tô com O medo Paulo dela sustentando cair. a cabeça. E a gente tem paciente também que tem paralisia infantil e tem dificuldade motora nas pernas, que a Andréa coloca atrás do joelho e essa criança precisa fazer fisioterapia. É dolorido o movimento, né? Com a cobra, quando a gente enrola atrás do joelho, ele estica automaticamente. Consegue alongar de Olha, uma você forma vê sem dor. O resultado Deixa eu imediato. colocar aqui. Deixa eu ver a experiência com outro bichinho Deixa, também. vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Nossa, e realmente você sente, assim, é uma força tão grande e eu imagino a reação das crianças, né? Claro, no primeiro momento tem aquele receio por conta do preconceito, mas depois se entrega. Super. Porque é linda, a natureza é linda. Super. Olha e o você que vê nós que o bicho é temos bem aqui. calmo, né? Ele é calminho, mas tanto porque vocês passam por todo um treinamento. Isso, exatamente. Tem esse cuidado. Os pais não precisam e é isso, ficar né? com receio O cuidado nenhum. com a higiene do animal, cuidado com o recinto, o tamanho adequado de recinto, um veterinário, acompanhamento de biólogo. Esse é um lagarto iguana. É considerado o maior lagarto brasileiro. Pode chegar até 1,80 m. Nossa, fica enorme. Até 1,80 m, 1,90 m. E quanto tempo dura a sessão? A sessão dura de 30 a 45 minutos. E, então, por exemplo, no caso da iguana, as crianças gostam muito de utilizar para elas fingirem que são árvores. Posso até representar? Isso. A gente faz assim, ó. Mostra pra gente. Pra criança que tem muita dificuldade em ficar quietinha, né, André? Então a gente faz assim, a gente fala que o corpo da criança é o tronco, Tá. o pé é a raiz, os braços são os galhos e aí a gente coloca a iguana Na cabeça. no alto Ai, da que cabeça legal, do paciente. eles devem amar E aí, de pra paixão. criança que é hiperativa, que não consegue parar quieta, Ela é o fica. momento, né, André, que a criança tem que ficar quieta. Tem que ficar É porque quieta. é uma troca É ali, uma né? troca. Eu preciso Exatamente. E aí é cuidar nesse dele. momento que a gente fala da importância ecológica desse animal. Esse animal come fruta, a fruta está cheia de semente, o cocô sai semente, adubo com semente vira árvore. Então a gente fala da importância desse animal, por exemplo, no plantio das florestas. Entendi. E fala também da alimentação, né? Animal carnívoro, animal herbívoro, animal onívoro. Então esse é um animal herbívoro. E ajuda muito na questão terapêutica, no caso das crianças conseguirem melhorar o desempenho escolar. Melhora na alfabetização. Jura que eu tenho esse resultado? Sim. Mas são inúmeros resultados. São inúmeros né? resultados, porque ele melhora a atenção, concentração. Então, aquela criança que está com uma dificuldade de aprendizagem dentro da escola, que ela é hiperativa, no momento que ela está com a iguana, ela se concentra. Então, ela tem todo o interesse em saber como que é a iguana, o que ela se alimenta. Depois ela quer escrever sobre isso. A iguana. Então, a gente... Até para paciente que tem dificuldade em alimentação, a gente faz a alimentação dos bichos estimulando a alimentação dos pacientes. Então tem paciente que não come fruta, tem paciente que não come verdura, passou a comer. Algumas crianças que não sabiam escrever estão aprendendo a escrever com o nome dos animais. Que grande então existe estímulo. grande trabalho. Eu já tinha ouvido falar dos cachorros, sim, que tem esse trabalho, mas com répteis. Parabéns, viu? Obrigado. Deixa eu agradecer muito. Ó, ecoterapiawalking.com.br e lá no Facebook, SOS Ambiental. SOS Ambiental. Me dá um beijo. Obrigado, parabéns. Marise. Quero acompanhar de perto esse trabalho. Obrigada. Parabéns. E eu vi que você não usa o jaleco, né? Não, eu não uso jaleco porque, assim, a criança, muitas vezes, a partir do momento que ela olha o branco... Então ela já associa com hospital. Médico. E como nós trabalhamos com muitas crianças especiais, a rotina delas muito é casa, hospital. Então é importante que no momento que ela vai estar ali na walking, que ela vai ver que ela tem que se sentir à vontade. A reabilitação dela é totalmente diferente. Olha, muito obrigada mesmo e parabéns pela iniciativa. Adorei. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Que interessante, né, gente? Muito interessante mesmo.